Conosco a senadora Ana Amélia, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul. Senadora, boa tarde, obrigado pela atenção. Boa tarde, Tiago, Patrick, Denise, Marco Antônio e os ouvintes. É uma alegria voltar ao programa. Ô senadora, essa falta de informação, sem saber se o ex-presidente Lula vai afrontar a justiça, de uma certa maneira, para quem vem acompanhando essa história desde a semana passada com as informações do Supremo e também outros detalhes sobre as ações que a defesa de Lula veio protocolando nos tribunais. Eu pergunto, politicamente, também institucionalmente, é um momento muito ruim para o Brasil? Olha, eu acho que quando você está num Estado democrático de direito e todos os recursos foram usados e em todos eles o réu perdeu, inclusive a última foi a defesa entrando com pedido de habeas corpus preventivo a ele, e foi lhe negado, e a justiça tem que ser cumprida. Desafiar a justiça, para mim, é um ato de arrogância, é um ato também daquela pessoa que diz que não existia ninguém mais honesto no mundo, na face da terra, do que ele. Eu acho que o presidente, se tivesse cumprido, passaria então sim como a condição de vítima, entre aspas, que é o que eles estão tentando fazer, mas ao desafiar ele está provocando todo o estamento jurídico brasileiro, e essa tentativa de recorrer às Nações Unidas com um habeas corpus internacional dá a dimensão exata de até onde chegaram, digamos, na ousadia de tentar burlar um Estado democrático de direito que nós vivemos aqui, porque todos os recursos foram apreciados, ele teve amplíssima defesa, ninguém pode negar isso, vários advogados trabalhando para ele, alguns inclusive ex-ministros da própria Suprema Corte do país, quer dizer, não foi por falta de bons conselheiros, bons advogados, mas ele se valeu de tudo isso. O juiz que comandou e comanda a Lava Jato, Sérgio Moro, deu-lhe todo o tratamento. Naquele embate, naquela audiência que teve transmitida posteriormente, que ele teve na audiência com o Sérgio Moro, frente a frente, a forma como o juiz Sérgio Moro o tratou com todo o respeito, em nenhum momento, ao contrário, foi o réu que provocou o juiz, tentando tirá-lo do sério, e em nenhum momento ele se esquivou de tratá-lo com deferência. Os próprios advogados também, em determinados momentos, desrespeitaram o magistrado, ou tentaram fazê-lo, não conseguiram. Ficou muito claro e muito patente. Eu tenho repetido, ninguém está acima da lei. E eu penso que a justiça brasileira sai sim fortalecida nesse processo. Eu lamento também que um presidente da República tenha chegado a este ponto. Exatamente aquele líder político que prometeu ser diferente, participar do processo político com um partido diferente, com um partido que não estaria disposto a entrar nas chamadas maracutaias políticas, no sistema velho de fazer política, fisiologista, e para assegurar a tal governabilidade, vender alma ao demônio. Então eu lamento profundamente, mas se a lei que nós temos é essa lei tem que ser respeitada, e ninguém está acima dela. Denise. Senadora, boa tarde, é Denise. A gente percebe que o governo, que o ex-presidente Lula, o mesmo Partido dos Trabalhadores, ainda tentam apelar para essa imagem que ele deixou, principalmente na comunidade internacional, que a gente vê, inclusive pela imprensa internacional, que se tem admiração por aquele líder do passado. Então é uma situação meio dividida na avaliação geral, e talvez esse recurso à ONU seja exatamente isso, para criar um fato internacional, para reforçar aquela posição de vítima, de perseguido político, né? Mas, Denise, você sabe que essa estratégia, ela não se sustenta, porque nós brasileiros é que temos e que sabemos, nós é que fomos vítimas do desastre que aconteceu em relação ao mensalão primeiro, em que ele foi salvo pela popularidade que tinha, pela força política que tinha e por estar na presidência da República naquele momento. Sucedeu-se o mensalão, o petrolão. Então, a destruição da Petrobras, projetos megalômanos que foram feitos, Copa do Mundo 2014, Olimpíada 2016. Você, Denise, é especialista na economia, na análise econômica. Você sabe o prejuízo que nós tivemos em relação a tudo isso que aconteceu. Destruiu o país está
levando assim um tempo agora para se recuperar, equívocos na gestão, falta de controle, gastos, você dando dinheiro a rodo para Venezuela, para países africanos sem retorno, brigas com os países amigos da Bolívia, que pisoteou a Petrobras nos acordos do gás natural. Quer dizer, esse é o país. Então, não adianta as pessoas lá fora, o self-made man, o grande líder operário que chegou. Tudo isso nós sabemos que foi. Tudo isso, mas nós também sabemos o resultado que foi de uma administração desastrosa, mas que para mim no mais profundo sentimento é ter frustrado a boa-fé das pessoas como eu, que acreditaram que o PT e o Lula seriam diferentes de fato, fariam a política de maneira diferente. Então esse é o que nós brasileiros podemos avaliar. Não é o americano, não é o francês, não é o inglês, não é o italiano, com todo o respeito que tenho, mas não são eles que vão ter que julgar, porque nós é que estamos sofrendo as consequências de tudo isso, não são eles. Senador, eu acho que uma coisa que a gente tem que lamentar também é que muitos políticos também tentam assegurar uma blindagem mais geral, porque tem muitos envolvidos, como a senhora disse, o ex-presidente Lula não conseguiu fazer diferente, porque a gente tem toda uma estrutura de corrupção e o que a gente percebe é que até o judiciário acaba ficando dividido também em função desses interesses. Então a gente vê a corrupção muito presente na estrutura política do país ainda, né? Não há dúvida, Denise, é isso que nós temos que mudar. Mas, lamentavelmente, você, sincera, estou diante de uma realidade que me diz, eu estava esperançosa que houvesse uma renovação no Congresso Nacional. Não vai haver, Denise, não vai haver, porque a reforma política que foi feita para manter o status quo, manter mais do mesmo. Então, de fato, nós vamos caminhar não para uma depuração, como falou Raquel Dodge quando ela tomou posse, mas numa situação de permanecer essa governabilidade que tem que pagar um preço muito alto para poder administrar o país. Eu acho que não é dessa forma que nós vamos avançar. Senadora Ana Amélia, olha, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza e pela participação na nossa cobertura aqui da Jovem Pan. Bom trabalho. Para vocês também, eu estou em Campo Grande, vim aqui participar de um fórum e o assunto foi esse também. Então, daqui de Campo Grande, um abraço a todos vocês e obrigada pela oportunidade. Parabéns ao trabalho que Jovem Pan vem fazendo no bom jornalismo sempre.